reino que não se negocia, é o reino que não se vende. Não é o reino de Deus, o reino dos céus, não é movido por tratados, ele não é movido por ideologias, ele não é movido por tarifas, mas o reino de Deus, ele é movido pela graça do Senhor, ele é movido pela verdade que vem do Senhor, e ele é movido pela justiça, justiça que vem das mãos do Senhor Deus. O que nos interessa aqui, então, é uma outra pergunta que faço à tua alma, ao teu coração. Como o povo de Deus, presbítero José Rita Sobrinho, como o povo de Deus deve enxergar todos esses acontecimentos que saltam aos nossos olhos? Como devemos, então, reagir? Reagir, não como economistas, porque não somos, poderíamos até ser, alguns até são, ou como políticos, que não somos, alguns poderiam até ser, mas como devemos reagir como cristãos comprometidos com o reino eterno do Senhor Deus, do Senhor Jesus. No mundo vivenciado pelos nossos pais, no mundo, Rosana, vivenciado pelos nossos pais, vivenciado também pelos nossos avós, vivenciado pelos nossos bisavós, vivenciado pelos nossos tataravós, vivenciado pelos nossos ancestrais, esta palavra acordo não é novidade. Não é novidade. O ruim é quando entrar em acordo com alguém ou entrar em acordo com algum sistema, mas parece uma imposição do que algo feito de maneira voluntária. Isso que é ruim, quando se entra em acordo desta forma. A Bíblia, então, nos mostra para nós, você que está na galeria, peço que preste bem atenção, você que está na nave do templo, preste bem atenção também. A Bíblia nos mostra que alianças ou acordos entre nações, Cleiton, sempre existiram. Sempre existiram. Alguns acordos ou alianças foram justos, outros foram demais perigosos. Reis fizeram tratados, reis, ao longo dos séculos, fizeram acordos. Impérios se ergueram com acordos e tratados. E o povo de Deus, muitas vezes, foi pressionado a se conformar com esses acordos, com esses tratados, como se estivesse anestesiado e nada pudesse fazer em relação ao que estava, de fato, ali acontecendo. Mas também vemos como Deus sempre teve um plano, acima dos planos dos homens. Deus sempre teve um plano, acima dos planos dos homens. Vivemos dias, então, em que acordos, alianças, tratados, contratos, votos, parcerias, são feitos com muita facilidade. Mas nem toda aliança ou acordo é santo, ou nem toda aliança é santa, nem toda união é fruto do Espírito, nem toda união. Isaías, então, nos alerta, profeta Isaías, profeta messiânico, Isaías nos alerta que há alianças, há acordos que nascem da ansiedade, que nascem do medo, que nascem da lógica humana, que nascem até da imposição, mas não nasce da oração. O povo de Judá, e vamos verificar em Isaías capítulo 30, versículo 1 e 2, capítulo 30, Isaías, verso 1 e 2, para quem gosta de abrir a Bíblia para acompanhar. Esse versículo, eu vou ler de maneira abreviada, fala da seguinte forma para os nossos corações. Isaías falando, ai dos filhos, Deus falando, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, acordos, mas não pelo meu espírito. O povo de Judá, então, nessa época de Isaías, quando Isaías traz essa palavra de Deus para o povo de Judá estava diante da ameaça da maior potência da época, a Síria, capital, estamos estudando em Jonas, Nínive. O povo de Israel estava, então, diante da ameaça da Síria, e o povo de Israel, então, busca fazer Romeu acordo com o Egito, aliança com o Egito. Procuraram, então, ter segurança com o Egito, procuraram ter uma aliança, um acordo com o Egito, mas o povo de Deus não buscou, nesse momento da sua história, não buscou o Senhor. Isaías fala, capítulo 30, verso 1 e 2. E o Senhor Deus, então, olhando dos altos céus, olha para o seu povo na terra e os chama de filhos rebeldes. Por quê? Porque tomaram decisões sem consulta ao Pai, sem consulta a Deus,
Porque confiaram mais na diplomacia humana ou diplomacia do mundo do que na suficiência do Senhor nosso Deus. Na teologia reformada, aprendemos, querido amigo Cleiton, aprendemos que viver, e essa é uma expressão, o viver, uma expressão latina, se fala coram deo, coram deo. Coram deo é uma expressão latina que significa diante de Deus. Coram deo, diante de Deus. E essa expressão significa que nenhuma decisão ela é neutra. Coram deo. Nenhuma decisão é neutra. Toda escolha é espiritual. Toda aliança ou todo acordo deve ser discernida no altar de Deus. Coram deo é essa expressão latina, diante de Deus. Tudo que fazemos, temos que colocar diante de Deus, diante do Senhor. Daniel, no capítulo 3, versos 17 e 18, que acabamos de ler agora, e eu vou ler aqui de maneira bem abreviada agora para você, diz assim: se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que não serviremos a teus deuses. Assim diz os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel estavam no sistema da Babilônia. Ali, os jovens estavam na Babilônia e serviam ao rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Chegou um momento em que era dado que as pessoas tinham que adorar a uma estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Adorar essa estátua, se prostrar, se ajoelhar, reverenciar, adorar a estátua. E esses jovens, então, falaram que isso eles não iriam fazer. Porque os jovens amigos de Daniel, eles adoravam o verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus. E então eles têm coragem de chegar para Nabucodonosor e eles falam, então, Daniel e seus amigos, eles falam, se o Senhor nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel e seus amigos estavam no sistema, mas não eram do sistema. Como nós, brasileiros, estamos num sistema global. Mas não fazemos parte porque somos cidadãos do reino dos céus. Em primeiro lugar, nós temos devoção ao nosso Deus. Respeitamos a lei dos homens, mas respeitamos mais ainda a lei do Senhor. Daniel e seus amigos estavam no sistema da Babilônia, mas não eram do sistema. Estavam lá, mas não faziam parte do sistema. Eles trabalhavam no palácio real, mas não se curvavam ao ídolo, a estátua que Nabucodonosor colocou ali naquele lugar. E mesmo diante da ameaça de morte, da ameaça de ser lançado na fornalha de fogo, eles tiveram a coragem de dizer, se Deus quiser, nos livrará, ó rei. Mas se não, ainda assim, nós não nos curvaremos. Essa é a fé, que o reino que não se vende, o reino que não se negocia, existe. Fé que não negocia, fé que não negocia, fé que não depende do livramento para permanecer fiel, fé que confronta o sistema sem perder a reverência ao Senhor. Amós, capítulo 5, verso 24, a Bíblia é rica em textos que nos auxiliam. Amós 5, verso 24, diz o seguinte: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene, diz o profeta Amós. Aquele que as pessoas dizem que é vaqueiro, mas na verdade era o profeta do campo, profeta Amós. Amós é o profeta da justiça. Ele nos lembra que Deus rejeita o culto que ignora o clamor dos pobres. Deus, ele rejeita o culto que ignora o clamor dos pobres. O reino de Deus não é apenas graça, é também juízo, irmã Euri, e justiça. A igreja, então, que canta, mas a igreja que não confronta, ela está em acordo com o pecado. A igreja que canta, mas não confronta, ela está em acordo com o pecado. Ela está em silêncio diante do pecado. E o que significa, então, aqui nesse momento, dizer que a igreja que canta, mas não confronta, está diante ou está em acordo com o pecado? Significa não confrontar. Não confrontar o pecado significa a igreja que evita falar sobre arrependimento, a igreja que evita falar sobre santidade, a igreja que evita falar sobre idolatria que cada um de nós temos, a igreja que evita falar sobre injustiça, a igreja que suaviza o evangelho para não ofender as pessoas,
Então suaviza o evangelho, tornando ele palatável, mas impotente. Impotente. A igreja que prega conforto, mas não prega cruz. A igreja que prega bênção, mas não prega quebrantamento. A igreja que clama em alta voz,